Opa, caiu aqui. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV 247. Hoje, com grande honra, recebendo a nossa presidenta Dilma Rousseff, legítima, golpeada, mas está aqui do nosso lado. Vai poder responder várias perguntas de todos vocês que estão acompanhando, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Quem participa da entrevista é Alex Sonic, Paulo Moreira Leite, Leonardo Estopa e eu, Leonardo Atush. Boa tarde, presidenta, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, começando pelo Leonardo Atush. Boa tarde, Estopa. Muito boa tarde, Sonic. Muito boa tarde, o meu querido Paulo. Opa, e muito obrigado por estar aqui visitando os estúdios da TV 247, quer dizer, visita ilustre. Queria começar, já tem muita gente aqui nos acompanhando, tanto pelo Face como pelo YouTube, e tem um tema que mobiliza todo o nosso público, que é o chamado Anula STF. Por quê? Quer dizer, porque surgiu, semana passada, ou 10 dias atrás, a comprovação de que o impeachment foi pago, né? Pago com dinheiro de propina, Eduardo Cunha, enfim, toda essa coisa que as pessoas já estão bastante cientes, né? E o seu advogado, ex-ministro José Eduardo Cardoso, foi muito enfático, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, está nas mãos do Alexandre de Moraes, o ministro, para retomar a questão do mérito. Na sua opinião, quer dizer, o leitor, o público deve ter esperanças numa eventual anulação do impeachment? Olha, eu acredito que a questão não é de esperança, é de justiça, viu, Leonardo? Por quê? Porque é esse padrão de corrupção em que se compra votos para aprovar um impeachment ou para aprovar a impunidade, como é o caso de todas os relatórios que a imprensa faz a respeito da compra de votos, né, no Congresso Nacional, principalmente, notadamente, né, na Câmara Federal, para garantir a impunidade. É um padrão do Temer, é um padrão. Esse padrão, ele foi adotado de forma clara no meu impeachment, como está comprovado, não por um só, mas tem vários relatos. E esse era, de fato, o padrão do deputado Eduardo Cunha na atuação e na formação da maioria parlamentar que ele construiu na Câmara de Deputados. E aí você tem um quadro terrível. É legal no Brasil ter um presidente que está sendo são e salvo, junto com o senador Aécio Neves, eles estão sendo são e salvos, e isto legalmente estão comprando a sua impunidade, e ao mesmo tempo você tem de outro lado, uma situação em que uma presidenta que não tem acusação de corrupção, que não praticou nenhum ato que caracterize crime de responsabilidade, ela pode, por não ter maioria parlamentar e, portanto, não ter comprado nem vendido votos, ela pode ser empichada e afastada. E isso está em contradição visível e clara com outro fato. Esperança, eu não acho que seja a palavra. Sabe por quê? Porque não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva. Compraram votos. A justiça tem de se pronunciar, tem de analisar e tem de avaliar. É óbvio que hoje, né, até as pedras das ruas, e aí não é só de Brasília, nem lá do Alvorada, são as pedras de todas as avenidas e ruas desse país. Claro. Né? Sabem que este impeachment foi um golpe parlamentar midiático. Então, eu tenho, e eu reconheço a importância que se faça justiça. Claro. Não é tanto só pelo meu mandato, é por ele, mas é sobretudo em respeito à democracia, claro, e às instituições desse país. Então fica o recado para o ministro Alexandre de Moraes, desengavete, o recurso está lá, está apresentado. Eu vou passar para o Paulo, presidenta, porque a senhora está acabando de chegar de Belo Horizonte, ele tem questões relativas a isso. Olha, a senhora esteve em Belo Horizonte, a senhora estava participando da caravana, parece que foi um tremendo sucesso, uma grande mobilização. Eu queria aproveitar e perguntar, primeiro que a senhora falasse dessa caravana, e segundo, a gente sabe que a justiça também vai se pronunciar sobre o presidente Lula. Tem uma sentença para ser feita que pode definir a campanha presidencial, a sucessão presidencial. A senhora, como é que coloca essa mobilização que está vendo lá e o que podemos esperar dessa decisão do TRF4? Eu acho que a mesma comparação cabe na questão do presidente Lula.
Eu acho que o presidente Lula está sendo objeto de uma perseguição política, porque levantam contra ele uma série de acusações sem provas concretas e com um nível de questões controversas que se pode levantar sobre todas as acusações extremamente elevado. Enquanto isso, ele não tem nenhuma mala de dinheiro, ele não tem nenhum apartamento coberto de milhões de reais, não tem contas no exterior, está sendo acusado de possuir um apartamento que ele não possui, que não está no nome dele, e tem acusações absurdas contra ele. O que eu acho que está havendo, sabe, Paulo? Eu acho que está havendo aquilo que um teórico americano chamou de lawfare, que é o uso da lei como arma de guerra. Na guerra você destrói fisicamente o inimigo, você vai lá e mata o inimigo. Quando se faz o lawfare, se constitui um cidadão, como é o caso do presidente Lula, como seu inimigo e utiliza a lei para destruí-lo civilmente. Você destrói a cidadania, você tira dele a condição de fala. O que é a condição de fala? É aquela fala do cidadão que pode reivindicar um projeto, que pode se colocar como uma pessoa passível de ser eleita. Isto é a base do lawfare, é para impedir que a pessoa use plenamente sua cidadania. E o maior uso da sua cidadania é você se apresentar como candidato ao maior posto. Então, eu acredito que o que estão tentando fazer com Lula não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Você olha a situação efetiva, mesmo considerando que o golpe é um processo, que o primeiro... A senhora fala muito em golpe continuado? E a primeira parte do golpe, o primeiro ato, é meu impeachment. Mas não parou aí. A gente pode catalogar vários atos. Por exemplo, emenda constitucional do teto do gasto é um golpe contra a educação e cultura e o povo brasileiro. Vender posto do pré-sal por preço insignificante, continua o golpe. Agora, o auge da segunda etapa do golpe é como impedir que o Lula seja candidato à presidência da República, se ele hoje tem inquestionavelmente a liderança do processo eleitoral. Ele tem o dobro do segundo colocado, o triplo do terceiro e por aí vai. E ganha no primeiro turno. Como fazer isso? Eu acho que nós estamos caminhando para um impasse. E esse impasse vai ser resolvido com a consciência da população de que esta situação é um absurdo. É um absurdo um presidente legítimo sem uma vírgula de voto está no Palácio do Planalto exercendo a função de presidente que não lhe cabe porque ele é um usurpador, melhor, agradeço a palavra. Obrigado. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que foi eleita por duas vezes, né, que inequivocamente tem uma intenção de voto comprovada, não possa ser candidato à presidência da República. Eu acho que tem um problema sério. E o problema sério continua porque um dos efeitos do golpe foi a destruição do PSDB. Claro. E o outro efeito do golpe é criar uma alternativa de extrema-direita. Que está colocada. Né? Que está colocada. Agora, vão aceitar uma alternativa de extrema-direita para dirigir um país de 208 milhões de habitantes, uma pessoa que faz apologia da tortura, da ditadura e do torturador? Século XXI também, né, presidente? Mas eu quero passar para o Alex, quer dizer, a senhora foi muito bem recebida, e ele tem questões ali sobre isso, quer dizer, porque teve muito volta querida lá. Não é isso, Alex? Não, então, anula a Dilma. Embora não tenha esse dispositivo. Não é anula a Dilma, anula impeachment. Tá, a gente oculta algumas palavras. Eu quero dizer o seguinte: embora não haja esse dispositivo de anulação de impeachment, mas é justo e correto, havendo essa anulação, o seu projeto é voltar ao governo? Ou então, o seu projeto é se candidatar ao Senado?
se candidatar para o Senado por Minas? Lembrando que a senhora apareceu em primeiro lugar, né? Quer dizer, tem pesquisas já feitas lá, quer dizer. Então eu acho que Como vai ser o Volta Dilma? Porque As a gente pessoas até estão com publicou, saudade. a gente publicou um vídeo, quer dizer, e assim, quer dizer, era impressionante lá na Praça da Estação, muitas pessoas, eu soube que a senhora ficou emocionada, lá em Belo Horizonte também, e essa questão está colocada. Hoje o seu título é do Rio Grande do Sul, e a gente já fez debates aqui na própria TV 247, os mineiros aparecem em peso, né? Por favor. Falasse um pouquinho, aproveitando a dica da senadora, a senhora esteve em Minas com a caravana. A senhora viu? Queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa mobilização de Minas Gerais, que parece que foi uma coisa importante. E como ninguém cobre, ninguém sabe, a maioria dos brasileiros não sabe da importância que foi. O ato de ontem parece que foi uma coisa formidável, as fotos. Queria que a senhora falasse um pouco disso e respondendo a tudo isso aí. Emendando com essa pergunta direta, se será candidata por Minas. Eu estou num processo ainda de avaliação do que eu farei, né, em 2018. Eu sei que eu farei política. Para a política. Farei política. Tá. Aliás, é bom dizer o seguinte, eu fiz política a minha vida inteira. Né? Eu comecei a fazer política lá no Colégio Estadual de Minas Gerais, né? Eu fui do Estadual Central, aquele colégio maravilhoso do Niemeyer, que tem um mata-borrão, um estojo de lápis e tinha também um giz, que era o local onde armazenavam água, né, o reservatório. Então, nesse colégio, eu comecei a fazer política há milhões de anos atrás, entendeu? Não, mas muitos anos atrás. Eu sou... Ô, Léo, mais uma coisa... Eu sou de 64. Eu entrei no colégio estadual em 64. Então, eu vivi o golpe e vivi politicamente o estadual. Naquela época, como agora, eu fiz política e não tinha mandato. Não se faz política só com mandato. O único mandato que eu tive foi de presidenta da República, do qual eu me orgulho muito. Agora, eu posso continuar fazendo política sem mandato. O que eu estou avaliando é a conveniência de participar de outra forma, ou como senadora, ou de que forma eu vou participar. Pretendo fazer essa avaliação assim, num tempo bastante rápido e tomar uma posição. Agora, eu quero te dizer uma coisa, foi emocionante a caravana lá em Minas Gerais. Nós fomos fundamentalmente no norte de Minas, né? Não só nos vales do Jequitinhonha, mas no Vale do Doce, do Mucuri, e também nós passamos por aquela região que eu acho que é uma região encantada, que é o início do sertão, né? Em que você olha e você lembra... Guimarães Rosa. Você lembra Guimarães Rosa? Vai saindo, né? Vai saindo. E o Guimarães tem uma coisa universal, que é a sua capacidade de devolver a fala mineira, esse jeito de falar mineiro, que combina. A gente corta a palavra. A gente corta. Come muita palavra. Muita. Não, e falando disso, presidente, eu vou passar para o nosso mineiro aqui, nosso representante das Minas Gerais, direto de Ponte Nova, aqui, o Leonardo Estopa. Eu faço até um programa diário com ele chamado Léo ao Quadrado, que é Léo, e a gente fica comentando os fatos. O Léo, assim, quer dizer, além de mineiro, quer dizer, ele é muito, assim, quer dizer, notório na internet, porque está sempre ali, quer dizer, desde que começou o processo de impeachment, apontando esse caráter, vamos dizer assim, de quase que como um projeto colonial. Então, fala aí, Léo. Uma coisa que eu tenho feito muito foi previsões, e só porque a Dilma falou o Alide Mineiro, que eu te falei desse Alide Mineiro no programa passado, eu já falo, gente, a previsão minha é que vai ser senador. Esse Ali que pode ser longe do jeito que for, pode ser ali no Japão, que continua sendo Ali. Sim. Então já faço a previsão, vai ser senador. A gente tem essa capacidade, não tem, Léo? Vai ser senador em Minas. Mas nós nos entendemos, né? Ali é ali, logo ali. Logo ali pode ser daqui a uns 200 quilômetros. Pode ser ali. Também 700 quilômetros. Que continue, pode ser no Japão, continua sendo ali. Mas fala aí, mineirinho. Mas, presidente, eu Tema queria... sério. Você é da onde, Léo? Eu sou de Ponte Nova. Você é de Ponte Nova? Ponte Nova. Então ele falou, depois de Ponte Mariana. Nova, eu sei onde é. Ah, tá vendo? Ponte Novenses, orgulhem-se porque a presidenta conhece a nossa cidade, apesar de ser pequenininha, 70 mil habitantes. Mas eu queria te perguntar uma coisa que é importante para o Brasil inteiro.
As pessoas ainda não estão entendendo qual que é a diferença do modelo anterior de exploração do pré-sal com esse modelo desse governo. As pessoas tentam confundir a cabeça do brasileiro e dizer que é a mesma coisa, que agora vai haver uma exploração particular que vai acabar dando, digamos que, mais resultado para o brasileiro. O que muda não nas bolsas de valores, mas para aquelas pessoas que estão dentro de casa, para aquele brasileiro comum, que é a maioria do brasileiro. E a senhora lutou muito, quer dizer, pelo modelo de partilha, quer dizer, é importante contar um pouco dessa história. Veja bem, a questão que sempre vai mudar para o brasileiro que está em casa é que essa riqueza do petróleo, ela pode ser revertida para todos os brasileiros e brasileiras. Por que que ela pode? Há uma diferença entre o modelo anterior e esse. É assim, você no modelo anterior tinha um modelo que chama de concessão. Esse modelo estava baseado no fato que era muito difícil achar petróleo no Brasil. A gente sabe de toda a luta pelo petróleo no Brasil. Então, o que acontecia? Ali na Bacia de Campos, por exemplo, você tinha uma taxa de sucesso para achar um poço de petróleo que era, você despendia muito dinheiro e tinha uma baixa possibilidade de sucesso. Então, era justo que você desse a quem descobrisse petróleo o direito de ficar com o petróleo e de pagar ao governo e, portanto, ao Estado, o quê? Royalties e participação especial. Lembrando, vamos dizer assim, a joia da coroa e o que traz riqueza é o petróleo, porque ele comercializado dá muito lucro. O petróleo é algo muito lucrativo. Então, essa pessoa que tinha corrido um risco imenso, era justo que ela ficasse com uma parte boa, uma remuneração correta. Ótimo. Acontece que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal, nós sabemos onde está. Tem um polígono, né, lá no meio do oceano, nós sabemos ali onde ele se encontra, qual é a qualidade dele e sabemos que há muito petróleo. Qual é a qualidade? É boa. Na concessão, a qualidade do nosso petróleo era um petróleo pesado. A minha era boa. Chama baixo grau API. O petróleo do pré-sal é um petróleo de médio para muito bom. E, ao mesmo tempo, tem muito petróleo. Todos os lugares onde se sabia onde estava, risco baixo, muito petróleo, e você tem controle do processo, ninguém no mundo fez outro modelo que não de partilha. E isso vale para o mundo inteiro. Vale para a Noruega, Que está aqui comprando. que está aqui comprando através da sua empresa pública chamada Statoil. E aí, nós fizemos o modelo do pré-sal. Neste modelo do pré-sal, que é a partilha, o que você partilha? O óleo. E como é que faz a partilha do óleo? A maior parte do óleo, a parte mais importante do óleo é do Estado brasileiro. Portanto, do povo brasileiro. A parte menor vai para os exploradores. Então, mais ou menos faz um cálculo assim. Contando a partilha, contando a parte do petróleo que fica para a União e a parte que vai para a empresa, mais o bônus de assinatura, que é o direito de participar, você paga por ele, pelo direito de participar. Como é que é, então, que é mais ou menos a distribuição? Na partilha, mais ou menos 70% é da União, 30% é das empresas. Libra. A Petrobras tinha a garantia em Libra, antes deles mudarem a lei, de que 30% em qualquer bloco do petróleo era da Petrobras. 30% do quê? 30% dos 30%, que Ou seja, ficava para as seriam 9, empresas. na verdade. 9. A conversa que fizeram para mudar a lei é uma conversa
que engana a população brasileira, porque falavam, a Petrobras não tem como se responsabilizar por 30%. Não, ela estava se responsabilizando por 9%. E aí, é isso, que você trazendo a valor presente junto com o que vai ficar de óleo, dá a parte do petróleo que fica para ti, fica para o governo. Além disso, o modelo de partilha tem um fundo social. A gente construiu um fundo social. E esse fundo social ficou, a parte maior, em torno de 75% para a educação. E 25% ficou para a saúde. E era uma espécie de passaporte para o futuro, que não tem no modelo de concessão. Que passaporte? Nem para ter. Não, não pode? Né? Não tem. O que é esse modelo? Significa que nós destinaríamos a parte importante dos recursos obtidos da extração de petróleo no pré-sal, nós destinaríamos para a educação brasileira. Por quê? Por que para a educação? Por que tal volume para a educação? Por um motivo muito simples. No Brasil, a educação cumpre duas funções. Um lado, ela cumpre a função necessária para a pobreza. Porque se você faz distribuição de renda, chega uma hora que podem impedir que a renda seja distribuída. Eles podem, por exemplo, cortar o Bolsa Família. Mas o Fundo Social do Carimba, né? O Fundo Social carimba para a educação. Por quê? Vamos supor que você é uma pessoa do Bolsa Família que melhorou de vida. Ao mesmo tempo, se você melhorar seu nível educacional, você carrega esse patrimônio, essa riqueza na sua vida. Então, você torna perene a redução da desigualdade. E, ao mesmo tempo, a educação, ela funciona para o futuro e para a riqueza do país, né? A nação enriquece se você apostar na educação como base de ciência, tecnologia e inovação. Não vai ter ciência se não tiver. Provavelmente então, não é muito diferente do que fez a Noruega, do que fizeram outros países. A Noruega usou uma parte para aposentadoria. Ah, sim. Mas nós, como temos, nós poderíamos até usar uma parte para aposentadoria, porque naquela época não tinha ninguém querendo botar a mão na aposentadoria dos trabalhadores como tem agora, né? Se a gente tivesse assim, já imaginado, a gente já tinha, né? Agora, eu quero falar para você que o que é grave, sabe o que é? O que é grave é que esse governo fez uma emenda parlamentar, esse governo ilegítimo, em que simplesmente congela o gasto com saúde e educação por 20 anos. A emenda do teto, né? A do teto do gasto. Vai piorar tudo. E dá isenção fiscal para as petroleiras que está calculada em 1 trilhão. Quer dizer, pois então, é. Como é que e aí é que você vê o modelo também de conteúdo nacional. E desmonta o modelo de conteúdo nacional de uma forma perversa. Por quê? Porque o Brasil não é um país primário exportador. O Brasil tem indústria, tem agricultura sofisticada, tem uma base produtiva. Transformar o Brasil num grande fornecedor de bens e serviços para a cadeia de petróleo e gás era uma questão estratégica para o país. Em vez de você exportar e fazer a felicidade de coreanos do Sul, de japoneses e de chineses, você estaria fazendo a felicidade de brasileiros e brasileiras que teriam um emprego melhor quando um país melhor, com uma indústria melhor, produzindo plataforma. Pernambucanos, baianos, gaúchos. Tinha estaleiro em tudo quanto é canto. E o que você produz na cadeia de petróleo? Sabe o que você produz? De móvel, porque numa plataforma tem móvel. De móvel, a plataforma, o navio, né? o que chama FPSO, que é um navio que flutua como todo navio, que produz, que armazena, né? E que opera. Então, produz uma coisa que chama, o nome é muito bonito, chama árvore de Natal molhada, que é um equipamento que você coloca no fundo do mar para extrair.
Então, você produz também, você tem toda uma demanda na cadeia de tintas. O simples trabalho de extração... É uma de cadeia já é produtiva. O conteúdo local é simplesmente produzir no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, garantindo emprego para os brasileiros. Não tem nenhuma... Inclusive, a gente tinha noção de que era importante atrair para produzir aqui empresas de porte internacional. Se tem política de conteúdo local, elas não discutem, elas vêm. Agora, é óbvio que haverá um lobby dos países dessas empresas para que se acabe a política de conteúdo nacional. Agora, e esse governo está sendo acabando. absolutamente entreguista nesse aspecto. Nesse caminho agora, o que aconteceu foi muito simples, né? Eles mantiveram só um pouquinho do Bolsa Família, exatamente porque contra o Bolsa Família existe um argumento da extrema-direita para falar que é esmola. Mas a educação, que ninguém tem como falar contra, eles suspenderam através desse processo deles de acabar com esse programa de partilha. Agora, a longo prazo, o que a senhora vê como atratividade do Brasil para empresas internacionais? Porque o investimento em educação, a senhora falou que seria um investimento a longo prazo, que acaba atraindo investimento. Esse modelo nosso que congela investimento em educação, qual que seria o futuro de um Brasil se a gente continuasse com esse modelo? As pessoas até brincam na internet, quer dizer, Brasil à venda com tudo dentro, quer dizer, mais ou menos o que está acontecendo. Olha, eu acho que é dramático o futuro do Brasil. É um futuro... É diminuir o futuro do Brasil, sabe, nos vender barato. Por que eu acho muito grave? Porque a importância do Brasil. Por que nós estávamos nos BRICS? Vamos nos perguntar? Nós não estávamos nos BRICS só porque a gente tinha petróleo, tinha minério, que somos grandes produtores de alimentos e proteínas, nem porque temos uma aviação. Nós estávamos no Brasil porque tínhamos 204 milhões de habitantes. Ou seja, nós somos um dos maiores mercados consumidores do mundo. É claro que não nos equiparamos à China e à Índia, mas depois disso, nós estamos no jogo. Então, o que acontece quando você desqualifica a sua população? Tira dela o grande instrumento de desenvolvimento e de desenvolvimento da nacionalidade brasileira, que é a educação, que é a formação, não só dando oportunidade àqueles que foram excluídos por séculos de exclusão e privilégio, que vem desde a escravidão, mas também garantindo que a gente tivesse acesso à educação de qualidade, para garantir ciência, tecnologia e inovação. Por que a gente estava fazendo o Ciência Sem Fronteira? A gente fazia Ciência Sem Fronteira priorizando as áreas de exatas, física, química, biologia, as engenharias e as ciências médicas. Para quê? Para que a gente pudesse, mandando os nossos alunos a estudar nas melhores universidades do exterior, tanto na graduação como na pós, assegurar que esse tempo se tornasse mais rápido, que mais brasileiros tivessem acesso ao que havia de melhor em termos de ensino no mundo. Importar A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com isso. Foi acabar com isso, foi o primeiro passo. A segunda coisa que eles estão fazendo é sucateando as nossas universidades. Completamente. Mas é importante entrar num ponto, quer dizer, muitas pessoas colocam a importância do chamado referendo revogatório. Isso é viável, quer dizer, é possível, quer dizer, ter esperança pelo menos nessa reversão de tanta lambança, vamos dizer assim? Olha, eu achei extremamente prudente e correto por parte da frente parlamentar, liderada pelo senador Requião e pelo deputado Patrus, entre outros, Lindbergh, etc., eu achei muito correto a carta que eles enviaram a todas as embaixadas e a grandes empresas, dizendo o seguinte: olha, não comprem esse Brasil que estão vendendo na Bacia das Almas, porque nós vamos rever. Agora, eu achei muito importante que o Lula tenha assumido como seu compromisso o referendo revogatório. E tem de ser viável, e é viável porque nós não estamos praticando
a ruptura de contratos. O que nós estamos fazendo é antecipando essa venda absurda, essa venda criminosa do Brasil e dizendo, olha, não compre, porque esses contratos não têm o fundamento necessário para ser feitos. A tese de que é mercadoria roubada. É mais do que mercadoria roubada. É mais grave do que o gesto de roubar uma mercadoria. É o seguinte, eles não têm a mercadoria. O problema é que estão vendendo o que não tem. Eles são ilegítimos. Claro, eles não tiveram voto. Eles estão vendendo um país que não é deles, uma riqueza que não é deles, e algo que eles não podem vender porque eles não têm mandato para Agora, vender. presidente, por que eles estão fazendo isso? Eles sabem que isso faz mal ao país, evidentemente. Não são tão burros, sabem que isso faz mal. Não tem a menor ilusão. Sabem que faz mal. Sabem que faz mal. Por que então? Seria como se diz que houve alguma influência externa nesse impeachment, nesse golpe dos Estados Unidos? Eles estão atendendo a interesses internacionais? Por que Estão eles fizeram pagando, isso? quer dizer, tem gente pagando algo. Por que eles fariam algo que Posso é contra te o dizer? futuro político deles? Eu né? acho que essa elite, que é uma mistura de políticos golpistas com mídia, absolutamente golpista, com empresários egoístas e que se voltam contra a população, nós internamente hoje, tá? Em matéria de, eu vou te falar, viu? Em matéria de atitudes corretas diante do povo e da nossa soberania e da nossa nação, eu acho que eles não precisam de influência externa para praticar o que estão praticando. Por 4 eleições consecutivas, o projeto deles era esse. Na eleição que o Lula os derrotou em 2003, na de 2006, na minha em 2010 e depois na minha de 14, o projeto deles é internacionalizar a economia brasileira. Sempre foi, né? Sempre foi esse. Fizeram partes disso no governo Fernando Henrique. Mas do PSDB Agora, ou do Temer? Eu acho de ambos. De ambos. De ambos. Agora, eu acho que, obviamente, segmentos internacionais estão muito satisfeitos com essa orientação. Porque é uma elite que não tem, não compadece com a população brasileira. Mas devem tem estar- nada a ver devem com a estar até um população pouco brasileira. perplexos, né? Porque isso não acontece em outros países. Quer dizer, você chegar, de repente, tomar a maior reserva de petróleo do mundo Querido, assim, eu acho que como tirar olham, doce de criança. olham com uma certa felicidade e desconfiança. Eu acho que é as duas coisas, porque ninguém é ingênuo internacionalmente de não perceber que o grau, o que está sendo feito no Brasil é o quê? Como, por 4 eleições consecutivas, o projeto que eles tinham não teve condições de ganhar pelo voto, eles aproveitaram aquilo que o Milton Friedman disse, tanto a respeito do Chile como a respeito da própria Inglaterra. Nós temos de aproveitar um momento de crise e fazer com que o politicamente impossível e inconcebível se torne no politicamente inevitável. O que eles fizeram? Eles pegaram uma crise econômica, potencializaram essa crise econômica, julgando em cima dela uma violenta crise política, fizeram um impeachment sem crime de responsabilidade, não deram a menor pelota para todas as acusações de corrupção Dos seus aliados, dos né? seus aliados e aproveitam este tempo para fazer todas as reformas antipopulares, antinacionais que possam. Presidente, eu queria fazer uma pergunta. O golpe foi muito profundo, no sentido das mudanças que ele fez no prazo de um pouco mais de um ano. Ele eliminou décadas de história, décadas de evolução, décadas de bem-estar que os brasileiros conquistaram, né? Uma discussão que existe é a discussão sobre a Constituinte. Seria até mais prático para reconstruir o que o país possui, convocar uma Constituinte eleita e por ela se refazer, se reconstruir, se desfazer esse entulho. Se recuperar a CLT, acabar com essa bobagem do teto de gastos, essa
crime, né? A senhora acredita que essa proposta é possível? A senhora defende essa Que, aliás, era a proposta? sua proposta já em Lá 2013. em 2013, a senhora respondeu a crítica, ela falou em constituinte exclusivo. Como é que a senhora vê isso hoje? Olha, eu acho que é a forma mais democrática de se fazer uma reforma no Brasil. Se você quer fazer uma reforma no Brasil, convoque uma constituinte e paute algumas coisas que eu acredito que são essenciais para o futuro. Nós não podemos continuar com uma mídia controlada por 4 ou 5 famílias que tentam, cada vez que você fala em fazer algo que se faz em qualquer segmento econômico e social, que é a regulação econômica, impedir que haja concentração. No caso da informação, a concentração é gravíssima, que é pegar uma concessão, por exemplo, de televisão e vendê-la, e vender uma versão só. Mas Né? um mundo sem Globo é possível, hein, presidente? Estamos aqui na TV 247, quer dizer... Um mundo sem Globo não só é possível, é necessário. necessário. E eu acho que Muito tem, bom. que tem uma outra coisa muito importante. Além disso, 2 golpes no currículo é muito já para uma empresa, né? Pediu desculpa 50 anos depois. E o pior não é isso, né? O pior é que eu sou vítima em 2 deles. Nos 2 deles. Deve ser alguma coisa pessoal, hein? É alguma coisa, pessoal. Agora, eu acho... mas eu só nem vou Só colocar o para raciocínio. completar... Porque a segunda constituinte eu acho importante, porque é uma discussão que tem que fazer, né? E eu acho que nós temos também de tratar de um assunto. Aqui no Brasil, cobra-se muito imposto dos trabalhadores da classe média. Muito imposto. E, de fato, essa é uma realidade. Mas não se cobra imposto dos ganhos de capital. Somos, juntos, se eu não me engano... Letônia ou Letônia? E não, é com a Estônia, eu acho. Eu sempre confundo. Posso ter como tá cometendo um equívoco. Mas somos juntos com outro país, os únicos que não tributam dividendos. Todos os países tributam dividendos. Nós não tributamos heranças, grandes heranças. Todos os países do mundo tributam grandes heranças. Nós não tributamos grandes fortunas. Todos os países desenvolvidos, não estou falando africanos, não estou falando... Sempre falam, apontam, quer dizer que a gente... Que a ideia Todos tributam. Então, E as igrejas? também devem tributar, todo mundo tributa tudo. Agora, nós vivemos num momento muito delicado da vida econômica moderna. Qual é? Nós vivemos um momento em que cresce a financiarização. A atividade financeira abocanha a atividade produtiva. Isso provoca uma grande concentração de riqueza e renda. Ninguém vai achar que nos Estados Unidos a culpa da concentração brutal de riqueza que lá tem, aquela história do 1% do Occupy Wall Street, né? 1% detém, você só imagina o que é 1% da população detém 99% da riqueza nos Estados Unidos. Então, uma concentração, aqui também é elevadíssima. Né? 6 tem uma renda que equivale a 100 milhões de brasileiros. Então, eu acho até que é mais. Eles têm uma maior que isso. Bom, mas voltando. Então, você tem esse nível de financiarização. Aumenta-se a desigualdade e ataca-se a democracia. É fundamental uma constituinte para quê? Para a gente discutir os caminhos. Quais são os nossos caminhos? Nós vamos fazer uma reforma tributária que coloque os ricos para pagar? Porque essa história que se tributar eles não investem, coisíssima nenhuma. O mercado está aqui. Eles precisam vir para cá porque Mas precisa ter mercado. Vão né? ter que investir aqui, né? Tem de investir. Deixa eu passar para o E Alex. tem de ter recurso para investir aqui. Como é que você faz também? Você sabe que eles estão destruindo o padrão de financiamento da educação. Qual era o padrão? 18% da receita bruta fiscal do federal era destinado à educação. Nós já não dávamos conta de fazer ProUni, FIES, expandir as universidades, criar todo o sistema de cotas com isso apenas. Tinha de ter 54 milhões, nós gastamos 54 milhões a mais. Isso.
e tinha de ter o Fundo Social do Pré-Sal, mas nem isso basta. A carência de educação desse país é tamanha, a carência de saúde é tamanha, saneamento, habitação, Minha Casa Minha Vida é fundamental, que você precisa de recursos. E os recursos não tem, eles não caem do céu. Você tem que planejar e Tem que cobrar. planejar e cobrar. Eu vou passar para o gastar Alex. direito. Presidenta. E gastar direito. O instrumento para essa destruição nacional está sendo uma pessoa que era seu vice, Michel Temer. Então deixa eu passar a bola para o Alex. Que... Vambora, Alex. Não, eu queria saber o seguinte. Tudo isso que o Temer está fazendo não é uma surpresa. Não sei. Mas ele jamais apresentou programa nenhum enquanto foi candidato a Não, vice-presidente. em algum momento. Ele só apresentou a Ponte para o Futuro, ou a Pinguela, Aqui, na aqui véspera nos do golpe. 247, Ele já ponte estava para o quando ele estava inferno. negociando Ponte o para o golpe. inferno. Quando ele estava negociando o golpe. A senhora Ele sentiu, não tinha projeto. a senhora sentiu algum momento que ele ia trair a senhora? A senhora percebeu que podia acontecer isso? Já não dava Que para ele não desconfiar, era já no primeiro confiável. dia também, quer dizer, porque o jogo desse PMDB era muito pesado ali. Posso te falar uma Por coisa? favor, para todo mundo. Mano. Eu acredito o seguinte, eu acredito que houve um problema no Brasil. Nós brasileiros, na transição da ditadura para a democracia, fizemos uma Constituinte em 88. Esse processo da Constituinte ele foi importante porque criou um centro democrático, né? Era a época lá do Luiz Guimarães, do próprio Covas e várias outras lideranças que nesse centro democrático tinha um perfil progressista. Esse centro democrático ele foi se fragmentando e se fragmentou. Uma parte dele, né, a partir de um determinado momento, eu acredito que a grande inflexão é feita pelo deputado Eduardo Cunha, que monta um outro padrão de relacionamento do legislativo com o mercado e, portanto, tenta impor esse padrão ao executivo e aos outros, a todos, até o próprio judiciário. Mercantilização total. A mercantilização total. Ele passa a receber recursos e a distribuí-los. E com isso, com esse dinheiro, que é de corrupção, ele busca formar uma maioria parlamentar. Ele passa a ser chefe de poder com base nisso. Ele passa a ser chefe de poder com base nisso, e é chefe de poder porque tem um projeto de poder que este processo implica em ter 180 e poucos parlamentares que ele controla porque os financiou ou, de alguma forma, tem uma relação cúmplice com ele. A partir daí ocupa o Estado, arrecada... A partir daí, a gente tem de ver o seguinte, ele não tem só este projeto. Ele é uma figura conservadora em termos, ultraconservadora em termos de valores. Isso é o Temer ou o Cunha? Não, esse é o Cunha. Isso é o Cunha. Cunha. Tá Cunha. bom. Ultraconservador em termos de valores. E ultra liberal em termos econômicos e outros tantos. Então, liberal naquele sentido bem... Em termos, eu vou até falar uma coisa aqui que eu acho interessante. Em termos éticos, é aquela figura que acredita que escrúpulos é uma ilha grega. Aí, isso é do Marco Aurélio. Foi para escrúpulos. Isso é do Marco Aurélio. Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia um dia disse para mim, presidente, esse cara acredita que escrúpulos é uma ilha grega. Saudoso Marco Aurélio. Saudoso Marco Aurélio. Bom, mas este processo não é um processo pessoal. É um processo de formação de um grupo. Este grupo podia existir, né? E existia. A gente sabe que existia. Sempre existe. Né? Sempre existiu um grupo assim. Não, assim eu acho que ele que introduz. Tá. Ele que profissionaliza isso. Mas existia um grupo, de uma forma ou de outra, que praticava alguns atos, mas não era desse tipo. O que acontece? Acontece que ele disputa a hegemonia e ganha. Ele ganha hegemonia dentro do que era o centro, o partido centro do centro. E mais, ele pega os fragmentados e ele não olha partido. Ele financia um amplo conjunto. É importante saber disso,
porque o Temer sobrevive, porque este processo, ele está vivo e intacto. Essa compra de maioria parlamentar, que começa no meu impeachment, ocorre nas duas ocasiões em que tentam a autorização para processar o Temer e a Câmara Essa bancada com não então. dá. É essa